Oi, pessoal do nono ano. Bom, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Aula passada a gente falou a respeito desse capítulo, né? Capítulo 6, que era a parte 1, que a gente falou sobre a primeira revolução industrial, segunda e terceira. E a gente falou as características de cada uma dessas revoluções. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Essa é a parte 2 e ao final eu vou passar uma atividade no nosso grupo. Bora lá? Bom, quando a gente fala a respeito de DIT, eu tenho que entender que a DIT ela é a Divisão Internacional do Trabalho. É a distribuição da produção econômica e industrial internacional. Aí você pergunta, professor, então o DIT é algo recente, é algo que ocorreu agora? Não. A gente vai falar um pouco sobre o primeiro, o segundo e o terceiro. E as fases do capitalismo dentro disso. Então a gente vai ver que é algo que ocorreu desde a época de colônias e metrópoles. Bom, considerado que é impossível que um único país seja potencialmente produtor de todas as mercadorias, divide-se os campos de especialização produtivo dentro das diversas partes da Terra. A gente sabe que hoje o mundo ele é globalizado, ou seja, o mundo ele está unido. Por exemplo, o Brasil ele é um grande exportador de ferro. Então, o produto que vai ser feito lá na China, ele precisou da matéria-prima inicial que estava no Brasil. Outra parte desse produto pegou em outro lugar, ou seja, os países eles estão conectados principalmente na produção de produtos, porque é praticamente impossível encontrar matéria-prima, encontrar tudo que envolve um produto dentro de um mesmo só país. Bom, a Divisão Internacional do Trabalho ela consiste na especialização produtiva dos países e das regiões na intensificação de trocas. Eu falei para vocês, cada país, cada local, ele é especializado em algo. Então, eu dividir esse trabalho vai favorecer o todo. Por quê? Todos ganham com isso e o produto ele pode ser exportado para qualquer lugar do mundo. A DIT ela passou por algumas fases. Essas obedeceram à dinâmica econômica e política do período histórico em que elas existem. E aí é sobre essas fases que a gente vai falar agora. Todas essas fases fez com que a indústria venha a ser o que ela é atualmente, não foi do nada, mas foi a partir de fase, principalmente dessa especialização do trabalho e da produção. Bom, a primeira DIT, ela ocorreu no final do século XV e ao longo do século XVI. É um período de início das grandes navegações e de expansão da civilização europeia pelo mundo. O capitalismo ele encontrava-se em sua fase inicial chamada de capitalismo comercial. Esse período ele era caracterizado pela manufatura, ou seja, produção manual, e a partir da extração de matérias-primas e pelo acúmulo de minérios e metais preciosos por parte das nações, a questão do metalismo. O que ocorre? Por exemplo, os portugueses que chegaram, fizeram do Brasil a sua colônia. Então, eles levavam matéria-prima, chegavam em Portugal, a metrópoles e transformavam de fato no produto. Então, esse capitalismo comercial vai ter a dependência das metrópoles com as colônias. As colônias, o que elas dão para as metrópoles? Metais preciosos, especiarias e escravos. E o que é que as metrópoles dão para as colônias? Produtos manufaturados, produtos transformados a partir de uma matéria-prima. Ok? Bom, essa segunda DIT. Durante o século XVI, mais precisamente a partir do século XVII, essa divisão do trabalho ela sofreu poucas e sensíveis alterações. Foi com a primeira e segunda revolução industrial, as colônias e os países subdesenvolvidos passaram a fornecer também produtos agrícolas e também alguns tipos de minerais e especiarias. Então, essa segunda DIT, Divisão Internacional do Trabalho, vai funcionar assim, dentro desse capitalismo industrial, já que o mundo já vivenciou a primeira e a segunda fase dessa revolução. Assim sendo, as colônias, o que elas dão para a metrópole? Produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis. O que as metrópoles dão para as colônias? Produtos industrializados, ok? E agora não são mais produtos de manufaturados, feitos manualmente, que demoram a produzir-se. Agora uma agilidade maior, logo o número de produtos chega mais rápido ao consumidor. Nesse período, por exemplo, o Brasil se viu marcado pela monocultura, que era a questão do ciclo da cana-de-açúcar, e a exploração do ouro, que foi efetivamente explorado pela nossa metrópole, ok? Bom,
sobre essa terceira DIT, ou também chamada de nova DIT. A partir do século XX, com a revolução técnico-científica informacional e a consolidação do capitalismo financeiro, nós temos a expansão das grandes multinacionais do mundo. Agora, esses países, por exemplo, você mais colônia e metrópole, não existe. Ser países desenvolvidos, países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento. E aí agora elas vão ter filiais espalhadas principalmente em países subdesenvolvidos para facilitar a entrega de produtos. Isso acarretou na mudança da divisão internacional do trabalho, que passou a ser chamada de nova DIT. Bom, a gente tem agora a função de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O que os países subdesenvolvidos dão para os desenvolvidos? Produtos primários agrícolas, minerais e fósseis. E os países desenvolvidos, o que eles dão para os subdesenvolvidos? Produtos industrializados, capitais de investimentos e empréstimos. Vocês observarem, basicamente, até aqui esse momento, essa DIT clássica, o que a metrópole, o que a colônia, os países subdesenvolvidos dão praticamente a mesma coisa para os países desenvolvidos ou para as metrópoles, como era chamado. Já na nova DIT, o que acontece? Os países subdesenvolvidos, eles passam a ser industrializados. E eles darem, além de matéria-prima, eles dão produtos industrializados, capitais, juros, royalties e lucros. Já os países desenvolvidos, eles dão produtos industrializados, capitais, empréstimos, investimentos, enfim. Passa a ser diferente. Agora esse país subdesenvolvido, ele não é só aquele que dá matéria-prima, mas ele também exporta, vende alguns produtos já industrializados, ok? Bom, nesse período, os países subdesenvolvidos também realizaram os seus processos tardios de industrialização. Só que, diferentemente da industrialização de países desenvolvidos, essa aconteceu a partir da abertura de mercado financeiro desses países e pela instalação de empresas multinacionais ou globais, oriundas quase sempre de países desenvolvidos. A gente sabe que na América como um todo, ela veio vivenciar a industrialização de maneira tardia comparado com a Europa, principalmente o Brasil. Então, quando nós passamos por essa fase de industrialização, o que acontece? Foram empresas já desenvolvidas, já consolidadas, que se instalaram aqui no Brasil, ok? Bom, sobre os modelos de produção, alguns modelos foram adotados para se agilizar o tempo e entregar esse produto de maneira mais efetiva. Então, no início do século XX, duas formas de organização de produção industrial provocaram mudanças significativas no ambiente fabril. O Taylorismo e o Fordismo. Esses dois sistemas visavam a racionalização externa da produção e, consequentemente, a maximização da produção e do lucro. Gente, esses dois modelos criados era simplesmente para agilizar o processo do empregado, com que esse empregado ele não demorasse tanto para produzir um produto, mas se ele era pago para ficar ali por dia, agilizar, colocar esteiras de produção. E aí, nesse momento, surgiram os movimentos operários. Esses operários eles conseguiram leis trabalhistas para não trabalhar 12, 14 horas diárias, conseguiram a questão da hora extra, licença maternidade, entre outras coisas, ok? Bom, como que está a Europa nesse cenário industrial atualmente? Posso passar pelo Taylorismo e pelo Fordismo, que são dois modelos de produção completamente diferentes, que vai visar o aceleramento da produção. Como consequência, a Europa, chamado berço desse processo, dessa industrialização, apresenta hoje uma taxa de urbanização elevada. As pessoas acabaram migrando, do campo para a cidade. Em média, mais de 70% dos europeus vivem em cidades. Desde a primeira Revolução Industrial, e a atração econômica gerou marcantes migrações de zonas rurais e concentração populacional nas cidades europeias. O que acontece? Após o período de cercamentos, que eu acredito que vocês já estudaram na disciplina de História, a gente vê que essa população migrou rapidamente do campo para a cidade. E foi aí que ocasionou a questão da primeira Revolução Industrial, onde já tinha a questão de operários, de população para trabalhar nessas novas indústrias. Assim, as indústrias tradicionais, típicas da primeira e da segunda revolução, têm dado lugar a ramos industriais modernos no cotidiano europeu, como as indústrias de eletrônicos, aeronáutica, biotecnologia, telecomunicações e etc. Entre os 10 países do mundo que mais usam robô na fabricação de indústria, 5 são europeus.
Então a gente vê que a Europa, apesar de ter sido o berço dessa industrialização, ela ainda é muito presente nisso, ela ainda é muito tecnológica, possui produção de ponta, produção ágil, e nas suas cidades tem uma boa industrialização, ou seja, um bom crescimento das indústrias, da população, essa dinâmica moderna, ok? Bom, nós ficamos por aqui. Essa é a parte final do capítulo 6. Façam a atividade que eu vou colocar no grupo. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, ok? Até a próxima aula.